internacional, ele é um problema nacional também, mas a gente nunca tinha visto no universo do futebol alguém se manifestar com tanta honestidade e de forma tão profunda como fez o Luigi. Essas imagens, imagino, vão correr o mundo e talvez pela manifestação do Luigi a gente tenha uma repercussão maior do que em outros casos. Isso tem acontecido de forma muito frequente, Tirone. É no Peru, é na Colômbia, é na Argentina, é no Paraguai, é no Uruguai, é aqui no Brasil. E o que a gente não nota é uma reação governamental e de cada uma dessas sociedades ao que tem acontecido. Vai lá o preparador físico peruano aqui no campo do Corinthians, imita o macaco, o cara é preso, fica preso, sei lá, 4 dias, 5 dias, e volta vira uma questão diplomática e volta pro Peru meio que como herói, como que nem os caras lá, os brasileiros voltaram da Suíça, lá da turma, Sim. daquele caso lá, que envolveu o Cuca e o Henrique e outros jogadores, os caras voltam como heróis, como injustiçados, como coitadinhos. Então, você não vê a Conmebol como instituição que organiza torneios em que esse tipo de ato tenha acontecido de forma seguida, seja por parte de profissionais do futebol, seja por parte de torcedores, né, de pessoas no estádio de futebol, ou seja, nos locais em que ela organiza competições. Você não vê a Conmebol junto com governos, prefeituras, governos federais, locais, realmente tentando atacar o problema. As coisas ficam no elas por elas ali, numa nota de repúdio, numa multa, etc. Ninguém lá no Paraguai hoje lá no programa de televisão no Paraguai, eu duvido que isso seja um tema. Eu duvido que a escola onde estuda a criança que estava no colo daquele imbecil que está imitando o macaco vai organizar alguma ação para mostrar para os coleguinhas daquela criança a imbecilidade do pai. Eu duvido que isso esteja acontecendo. E é isso que pega muito para mim. Porque aí o problema não vai ser, nunca vai ser atacado. Nunca vai ser atacado na sua essência. Nós, nessa sociedade DM em que vivemos no Brasil, estamos melhorando nesse tema nos últimos 40 anos. Estamos resolvendo o problema Eu ia, longe, mas muito longe disso. Mas estamos melhorando. E nos países vizinhos a gente não vê isso acontecer. eu ia te falar justamente isso. Claro que o Brasil é um país muito racista e tem todas as suas questões que nós sabemos, nós moramos aqui, sabemos como é, mas nesse aspecto o Brasil ele é muito mais rigoroso que todos os vizinhos da América do Sul com relação a isso. Que compactuam, que toleram esse tipo de coisa no Paraguai. Você disse bem, eu duvido que no Paraguai essa seja uma questão hoje. Eu duvido que estejam falando sobre esse assunto hoje, como a gente está falando aqui no Brasil. Sim, o Brasil tem questões raciais muito importantes também, mas nesse aspecto o nível de punição que se tem no Brasil, ele é bem mais rigoroso que em outros lugares da América do Sul. Haja vista que quando esses caras vêm fazer esse tipo de coisa aqui e vão presos, ficam todos surpresos. Quando esses caras o preparador físico lá ficou preso 20 dias aqui, não entendeu, porque ele tá, bom, eu tô preso por quê? Porque eu xinguei alguém de macaco, qual o problema disso? Sim, no Brasil tem problema sim, você não pode fazer isso. E repito, o Brasil, nesse aspecto, ele é muito mais rigoroso, ainda bem, com essas questões, do que todos os seus vizinhos sul-americanos. O Brasil, as coisas acontecem aqui também temos gestos racistas frequentemente aqui no Brasil, só você acabou de citar um aí que aconteceu aqui no interior de São Paulo, mas no Brasil isso tem punição. Esse cara aí que, por exemplo, esse vice-prefeito, ele pediu demissão, foi exonerado do cargo, aconteceram coisas com ele, né? Coisa que não acontece fora do Brasil, na América do Sul. É bom a gente ressaltar esse negócio. A gente tem uma enquete aqui, Júlio, que é sobre exatamente esse tema. O que os clubes devem fazer após o caso de racismo? Abandonar a Libertadores, manifestação em conjunto ou nada? A Conmebol não muda. O que você acha que deveria ter sido feito do ponto de vista brasileiro? Tem muita gente aqui falando, fazendo uma comparação com a manifestação dos jogadores com relação ao gramado sintético, com essa manifestação em relação ao racismo. Vou repetir, eu tenho certeza que ao longo do fim de semana esse vai ser um tema que vai entrar no futebol brasileiro e que os jogadores vão se manifestar da mesma maneira. Então, eu acho que são réguas muito diferentes. Você se manifestar contra um tipo de gramado que você não quer, e uma outra coisa que para mim é uma questão de Estado, que é uma questão, que é um crime, que é um outro negócio, e que acho que os jogadores vão se manifestar. Então, mas eu queria que você falasse o que deveria, do ponto de vista brasileiro, o que fazer? Tem que abandonar o torneio. Tem que abandonar o torneio.
e abandonar o torneio. Tem todos os clubes brasileiros, eu confesso que eu não sei quais são nesse momento, que estão disputando a Libertadores Sub-20, todos eles deveriam abandonar o torneio. Eu concordo. As televisões brasileiras não deveriam transmitir o torneio. E o Brasil deveria, através da CBF, mas eu acho que deveria ser algo do Ministério temos um Ministério de Igualdade Racial, né? Porque aqui no Brasil, sim, cada hora criam e desfazem ministérios também. Deveriam elaborar um plano de trabalho, um plano, e exigir da Conmebol um plano igualmente, de preferência que isso seja feito em conjunto. Deveria provocar a Conmebol a fazer esse plano em conjunto para que haja medidas socioeducativas na esfera governamental em todos esses países. E outra, digo mais, se não houver resposta da Conmebol, os clubes brasileiros deveriam não disputar as competições profissionais sul-americanas. Deveriam não disputar a Libertadores profissional e a Sul-Americana profissional. É só assim que vai ter uma resposta a esse problema. Você lembra, Tirone, você vai lembrar, lógico, todo mundo vai lembrar, quando o Grêmio foi excluído da Copa do Brasil, foi 2013 ou 13 ou 14. O Grêmio foi excluído da Copa do Brasil quando aqueles torcedores se manifestaram em relação ao goleiro Aranha, da Ponte Preta. Sim. Olha, eu não vou dizer que nunca mais aconteceu no estádio brasileiro, mas foi uma medida dura. Foi uma medida que realmente, depois daquilo, o torcedor pensa um divisor 10 mil vezes antes de fazer o que faz. Foi um divisor de águas. Eu acho que coisas parecidas deveriam acontecer. Olha, você falou sobre uma manifestação de governo que deveria ter sido feita. A ministra da Igualdade Racial, a Aniele Franco, ela emitiu uma nota falando: em partida jogada pela Conmebol Libertadores Sub-20, no Paraguai, jogadores do Palmeiras foram hostilizados e sofreram ofensas racistas da torcida do Cerro Porteño. O choro de Luigi nos comove e indigna. O racismo nos desumaniza, nos fere e machuca a nossa dignidade de ser e existir. Não há mais espaço para tolerar práticas criminosas como essa em ligas de futebol ou qualquer esporte no Brasil, América Latina ou no mundo. O Ministério da Igualdade Racial, junto ao Ministério dos Esportes e outros entes esportivos, tem reunido esforços para combater o racismo nos esportes. Minha solidariedade, abraço e afeto a Luigi e a todos os jogadores que foram vitimados nessa noite. Vocês não estão sozinhos nessa luta. Muito legal, uma nota, tal. Eu acho que precisa ser feito mais. Mas é a mesma nota da Conmebol. Exatamente. Essa é uma nota. Coisa, é uma nota que não é do tamanho do que aconteceu. Eu tinha falado aqui sobre, né? Não, porque os jogadores se manifestam para a questão do gramado sintético. E ele está aqui, vocês da imprensa, eu vou responder a você, ou vocês. Ele fala: parabéns, Júlio, pela lembrança do vice-prefeito contra o segurança do Palmeiras, Júlio. Aí pergunto, quantos jogadores falaram sobre, o negócio foi acontecer ontem à noite, né, você sabe, né, ou vocês da imprensa. Quantas vezes a mídia falou sobre isso? Estamos falando agora e falamos todas as vezes, não seja injusto. Versus assunto sintético. Quantos jornalistas saíram fantasiados contra o racismo? Ele tá falando de mim, porque de fato eu fiz uma brincadeira e saí no carnaval de brincadeira fantasiado contra o gramado sintético. Agora, meu caro, vocês da imprensa, sinceramente, você querer misturar uma coisa com outra, você enfraquece o debate contra o racismo. Porque isso é sério. Isso não é uma brincadeirinha, não é uma fantasia de carnaval. Não é assim que se faz. Então, um pouquinho menos sobre o que você está falando, porque são coisas completamente incomparáveis. Estamos falando de uma coisa de os jogadores que não querem jogar no sintético e se manifestaram de maneira democrática sobre isso e podem se manifestar. Eu sei que você é palmeirense, que você é contra, porque você acha que é contra o Palmeiras, mas isso é uma bobagem. Assim como o ato contra o Luigi não foi um ato contra o Palmeiras, foi contra um jogador que foi vítima de racismo. Então, um pouquinho menos nesse papo, porque é muito revoltante. Eu já me emocionei com o que aconteceu com o Luigi, tá todo mundo muito tocado com isso, todo mundo exigindo uma resposta de todo mundo, e você vem com esse blá 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 aqui, sinceramente. Mas, uma é uma discussão de negócio, né, Tirone? Uma discussão de negócio, a outra é um negócio muito mais sério. E, repito, assim como critiquei o imbecil do prefeito, do vice-prefeito de São José do Rio Preto, como é que as pessoas votam ainda bem que foi trastes, exonerado, é o mínimo que deveria ser feito.
Exato, né? A gente tem que ficar de olho, porque os caras às vezes fazem isso na semana seguinte já, né? Mas o ministério da Arielle Franco é um ministério que deveria elaborar um plano de trabalho. Não adianta a gente viver de notinhas de repúdio. Elaborar um plano de Concordo trabalho completamente, junto Júlio. com a Estou CBF totalmente de e acordo com assim, você. em um dia deveria aparecer em público, ó, esse é o plano de trabalho, nós vamos exigir isso da Conmebol, junto com os clubes envolvidos que estão, já tomar decisões práticas junto aos clubes. Olha, quanto que de prejuízo os clubes vão ter para sair desse torneio? Ressarce os clubes com o dinheiro do cofre público, do Ministério dos Esportes. Ressarce os clubes com esse dinheiro. Vamos lá, vamos trabalhar, fazer um grupo de trabalho que em poucos dias, deveria vir com um plano para ser apresentado para a dona Conmebol e falar: ou é isso aqui, ou vocês fazem isso, organizam isso junto aos governos dos outros países da América do Sul, ou a gente não participa mais de organização de torneio algum da Conmebol e as televisões não vão pagar porcaria nenhuma para esses direitos de transmissão. Vamos ver se os caras não se mexem na hora que mexe no bolso deles. Exatamente. Concordo completamente com você, Júlio, é isso. Ou o futebol brasileiro, o governo brasileiro, quem quer que seja, a partir desse caso escabroso e que fez o cara aparecer numa coletiva chorando, ou isso se torna um outro, como a gente falou, né, um divisor de águas nessa história, ou estarão todos compactuando com isso aí. Basicamente é isso. Ou se tem uma medida muito séria agora, os clubes se unem e falam: nós não vamos jogar essa porcaria, vocês que se danem, ou a Conmebol, você faça alguma coisa, ou elimina o Cerro Porteño da competição, ou faz uma coisa muito grave, muito séria, ou você está compactuando exatamente com o que aconteceu no Paraguai ontem, um negócio lamentável. Como eu falei, os rivais do Palmeiras, vários, se manifestaram e se solidarizaram com o Luigi contra o racismo. O Corinthians, tem uma nota do Corinthians aqui, vamos colocar ela, algumas notas no ar. Tem o Corinthians, tem o São Paulo, tem o Santos, a Liga Forte União também se manifestou, mas eu vou repetir, vou roubar aqui as palavras do Júlio. Mandar uma notinha e achar que está tudo certo, não. E a CBF cobrou a Conmebol com a seguinte nota, vamos colocar ela na tela aí antes de terminar, a nota da CBF. É chocante assistir cenas como essas. Racismo é crime e deve ser combatido por todos. Sei do tamanho da dor sofrida pelo Luigi, basta de racistas no futebol. A CBF vai representar na Conmebol pedindo punições enérgicas, disse o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues. E a Conmebol soltou a sua notinha oficial. A Conmebol rejeita categoricamente todo ato de racismo ou discriminação de qualquer tipo. Medidas disciplinares apropriadas serão implementadas e outras ações estão sendo avaliadas em consulta com especialistas da área. Foi o que falou aqui a Conmebol, que os especialistas na área vão dizer sobre esse assunto, o que me tem toda a pinta de blá 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 e que vão deixar por isso mesmo. E não pode deixar por isso mesmo. Esse é um divisor de águas, eu estou